Então, eu vou desmontar para fazer a limpeza. Antes de fazer a limpeza, eu sempre faço esse teste aqui de temperatura com o AIDA. E confesso para você que eu tô achando muito estranho esse teste aqui, ó. Porque olha aqui, ó. Aqui eu tenho as temperaturas dos cores do processador, né? Tá em 66, 67 graus. Mas isso considerando que o processador tá praticamente parado, né? Se eu estresso ele aqui, ó. Eu venho aqui dar um start no teste, que dele faz o processador subir até 100%, ó. Olha o que acontece com a temperatura. Ela joga lá em cima, ó, 90 graus, e a linha vermelha, que não deveria sair do zero, começa a andar. Que é o detectando o superaquecimento, CPU throttling. O que é o CPU throttling? É quando o processador está superaquecendo ou já com algum defeito e ele começa a cortar a potência para não queimar. Então aqui nós temos já um problema de superaquecimento e possivelmente um defeito de processador já causado por superaquecimento, tá? Eu vou desmontar ele, vou fazer a limpeza e depois eu volto fazer esse teste aqui para ver se mudou isso aqui, ó. Mas às vezes, se ele trabalhou muito tempo com superaquecimento, fazer a limpeza vai baixar a temperatura? Vai. Mas será que vai parar de dar throttling? Porque às vezes o processador já está danificado, né? Então, eu gosto de fazer o vídeo aqui para mostrar. Então aqui ele detectou o throttling, superaquecimento, e chegou a cortar 13% de potência do processador para não chegar a desligar. Então é muito... É isso aí, então trazendo o computador agora para a bancada aqui de desmontagem, né? Basicamente, esse modelo é simples de desmontar. O pessoal talvez vai perguntar assim: ah, mas quanto tu cobra para fazer uma desmontagem? Tá? A desmontagem e limpeza de uma máquina não depende só do grau de dificuldade de desmontar, tá? Depende do grau de risco. Ou seja, isso aqui é uma máquina cara, é uma máquina que, se eu fazer qualquer problema aqui, qualquer flash que eu desconectar errado, qualquer coisa que eu estragar, é caro para consertar, é difícil de conseguir a peça. Então a gente acaba cobrando um valor maior. É aquela coisa: o mecânico nunca vai cobrar o mesmo valor para mexer num Gol do que vai mexer numa BMW, por mais que o serviço que dê e o tempo de troca seja o mesmo, tá? Porque tem o risco. Mas basicamente esse modelo aqui não é difícil de desmontar, tá? Tirando todos os parafusos de baixo, a tampa do fundo dele sai para cima. Então não tem muito segredo, tá? Só tem que tomar cuidado aqui, ó. Nas laterais eu tenho uma espátula própria. Aliás, não é própria disso, né? É uma espátula de dentista. Mas ela é boa porque ela é bem fina e bem resistente. Então eu consigo colocar ela na viradinha aqui, ó, sem marcar a carcaça. Se você usar uma chave de fenda, você vai marcar a carcaça, ó. Eu consigo ir abrindo sem deixar absolutamente nenhuma marca, tá? Ó, saiu a tampa facilmente, tá? Aqui. Vamos girar o notebook para ficar mais fácil de eu mexer aqui na parte de dissipação. Notem que tá bem sujo, tá? Vou chegar mais perto aqui para ver se consigo mostrar, ó. Saindo a sujeira no meu dedo. Eu vou desmontar tudo. Mas o mais importante, pessoal, não adianta chegar aqui, limpar o cooler aqui e achar que está resolvido. Não, você tem que tirar todo esse dissipador aqui e trocar a pasta térmica que tem embaixo aqui. Que não adianta ele estar refrigerando aqui e não tá tendo a troca térmica com o processador. E a pasta térmica tem, não vou dizer que é data de validade, mas ela resseca com o tempo. Então tem que fazer a troca da pasta térmica, tá? Isso em placa de vídeo, em computador, em notebook. Na verdade, qualquer equipamento eletrônico. A maioria dos eletrônicos, inclusive, pifa, justamente porque a pasta térmica fica velha e para de refrigerar. Isso serve até para videogame, para outros equipamentos. Vamos remover aqui com cuidado. Ó, saiu um cooler, quero mostrar aqui bem de perto, né? Não, eu posso misturar os dois porque eles são diferentes, né? Então, aliás, eles são iguais e então não faz diferença eu montar assim ou assim. Eu falei que são diferentes, tá? Me bananei aqui. Então não faz diferença o lado que eu monto, porque os conectores são iguais e os coolers são iguais, né? Eles não tem lado, no caso desse notebook aqui.
Agora vamos remover os parafusos. Particularmente eu vou fazer uma menção aqui a um detalhe nesse notebook em específico, tá? Eu acho ele um desperdício de potência. Por quê? Você tem aqui um processador Core i7 com uma GTX 1050 Ti e provavelmente aqui ó, tá com 16 GB de memória, mas não tem um SSD, ele tem um HD convencional. Para mim isso é um desperdício de potência porque todo esse sistema está sendo gargalado pela velocidade de cópia de um HD. Então, com certeza seria um ótimo upgrade nessa máquina aqui colocar um SSD. Ainda mais considerando que ele tem uma entrada M2. Então dá para comprar um SSD M2, colocar aqui. A velocidade dessa máquina ia melhorar muito, mas muito mesmo, tá? Que está sendo gargalado por ter somente um HD. Agora eu vou remover aqui, ó. Ó, tá tão seca que chega a estar colada. Não, na verdade eu tô até surpreso, não tá tão seca não. Só que, ó, já não tá igual. Tá um pouco estranha essa pasta, tá muito grudenta. Não costuma ser grudenta assim. Enfim, e o problema maior tá aqui, ó. Tá entupido, ó. Aí como que o ar vai passar aqui para refrigerar, né? Aqui desse lado também, ó. Totalmente entupido, ó. Então vamos limpar tudo isso aqui, limpar a pasta térmica velha, mas eu acho que em algum momento essa pasta térmica já foi substituída, porque se fosse a original da máquina eu acho que ela não estaria assim. Aqui ela ainda está numa consistência pastosa. Vamos torcer que a limpeza ali, a troca da pasta resolva aquele problema do throttling, né? Mas não é uma certeza. Tomar muito cuidado, pessoal, quando vai desmontar essas máquinas gamer, ó, ela tem muitos thermal pads, ó. Então esses thermal pads eles ficam em contato aqui com as bobinas e os módulos de memória. Então, não cuidar para nenhum sair do lugar, não ficar sem, né? E na montagem também para não esmagar eles, né? De forma incorreta. Então eles têm que ficar no lugar certinho deles. Eu vou limpar aqui. Não vou mostrar limpando, porque aqui não tem muito segredo, né? Só que eu vou lá fora, então por isso que eu não gravo essa parte de limpando. Mas eu vou pegar um pincel aqui, vou limpar. Aqui eu vou limpar com papel higiênico, tá? E ali tá bem. Irei passar um limpa-contato. Voltando então aqui, ó, agora eu já fiz a limpeza no chip, inclusive tive uma dificuldade bem grande para tirar essa pasta térmica, eu não sei porque ela tinha uma liga meio grudenta, não sei se é uma marca diferente que eu nunca vi, mas enfim, deu para limpar aqui, ó, tá limpinho, bonitinho. Aqui se vocês observar também, eu já limpei a face aqui, né, aqui ó, já tá limpo também, não tem mais aquela poeira entupindo, né. Os coolers também já estão limpos. Aí talvez vai ter o pessoal que vai me perguntar no vídeo: ah, Cassiano, mas você não trocou os thermal pads. Pessoal, assim ó, o thermal pad que vem original nessas máquinas é muito bom. E eu, infelizmente, estou conseguindo comprar uns thermal pads de umas marcas duvidosas e por conta do preço, né? Porque thermal pad de marca boa é caro. Então eu só substituo quando ele está muito ruim, quando ele está ressecado ou rasgado. E aqui no caso, ó, se você aperta aqui, ele está macio. Como o thermal pad original é de boa qualidade e está em boas condições, eu não vou substituir, tá? Mas se ele tivesse ressecado ou rasgado ou algum faltando, eu substituiria. Aqui vocês vão observar que um ficou colado lá no módulo de memória e os outros três estão aqui, das outras três memórias. Eu não vou tirar de lá porque ele já está na posição certinha dele, vou montar assim mesmo, tá? Vai ter gente que vai me criticar, vai ter gente que vai falar aí que era melhor substituir, mas eu gosto dos thermal pads originais, tá? E nunca tive problema fazendo assim. Vocês vão ver a diferença no teste depois da temperatura que eu vou fazer, como vai dar diferença na temperatura com a limpeza e troca de pasta, tá? Então vamos aplicar pasta térmica nova, tá? Eu vou usar essa aqui da Deepcool. Uma pasta boa. Não é um monte de pasta, tá? Não tem necessidade de borrar o chip, não tem necessidade de ficar espalhando no chip, porque quando eu pressionar aqui em cima ele vai espalhar no chip todo. E se eu colocar em excesso, simplesmente o que vai acontecer é só lambuzar ao redor do chip. Então não precisa encher de pasta, só o suficiente, tá?
Então é isso aí, pessoal. Tá montado já aqui o dissipador, os coolers de volta no lugar. Tem um detalhe, tem uma curiosidade interessante nesse notebook, que a hora que eu desmontei, eu bati o olho e pensei assim, não, mas tem alguma coisa de errada, estranha nesse notebook, né? E daí agora montando aqui, eu pensei, nossa, mas tem muito espaço livre aqui nesse notebook, né? Por que eles não aproveitaram esse espaço? Aí agora eu tô analisando aqui, agora que eu me dei conta que esse notebook já foi removida a bateria, ó. Aqui era o local da bateria, aqui tá o conector da bateria, inclusive. Aí eu fiquei pensativo sobre isso, pensei, mas provavelmente o que deve ter acontecido? No decorrer da vida desse notebook, como ele superaqueceu, isso também contribui para danificar a bateria, deve ter estufado essa bateria. Então, algum técnico anterior veio aqui e sacou fora a bateria e deixou sem, né? Então ele funciona somente na tomada, tá? Agora vamos prosseguir com a montagem aqui. Vou colocar os parafusos e volto com o teste. Eu acho que não tem necessidade de mostrar colocando a tampa os parafusos, né? Até porque eu tenho que limpar a tampa aqui. Aqui eu já tinha passado um pincel e um limpa-contato. Agora eu vou dar uma limpeza na tampa aqui. Essa aqui pode até ser lavada, tá? Porque ela é toda em plástico, não tem absolutamente nenhum componente eletrônico. E daí eu vou encaixar aqui e vou fazer a montagem. É só colocar os parafusos. Na verdade é só o inverso do que eu fiz antes na hora que eu tirei os parafusos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar essa parte e daí eu volto já com ele ligando já nos testes lá para nós ver a diferença de temperatura. Então quero mostrar para vocês, ó, depois que a gente faz a limpeza interna, também é feita uma limpeza externa. Essa parte eu não mostro no vídeo, vocês podem ver que até a tela tá brilhando, ó. Tá limpinha, higieniza tudo, né? Essa parte eu não mostro em vídeo, mas eu tenho um vídeo já no canal mostrando como que faz a limpeza de tela e de teclado, então acho que não tem necessidade de mostrar em cada vídeo. Eu mostro a desmontagem porque de cada modelo é diferente, né? Então é interessante de mostrar. E agora vamos acompanhar o teste aqui junto, então, para ver como que ficou, né? Eu vou ligar ele, ainda não fiz o teste, ainda não liguei ele, mas acredito que já vai ligar normalmente, porque a montagem foi tranquila, né? Já ligou lá, beleza, tá iniciando. Eu vou pausar essa parte porque eu não quero mostrar os arquivos do cliente, né? Vou pausar um pouquinho. Então, terminou de ligar aqui. Inclusive, demorou para ligar, tá? Isso entra naquela questão que eu falei, assim, que é um desperdício de configuração uma máquina dessa aqui sem SSD. Porque o HD faz com que ele fique demorado para ligar, demorado para abrir as coisas. Mesmo ele tendo uma potência absurda, ele é lento porque ele não tem um SSD, tá? Eu vou até recomendar para o cliente, se no futuro, ou se ele puder agora já, né, instalar um SSD que vai agilizar muito, mas muito mesmo, a velocidade dessa máquina aqui colocando um SSD. Mas o principal problema aqui, que era o superaquecimento, nós vamos verificar agora. Vocês vão verificar comigo em primeira mão aqui se teve alguma diferença, se vai continuar dando throttling. Eu também não sei, não fiz o teste ainda. Acabei de ligar a primeira vez aqui depois de limpar. Vamos descobrir. Ó, aqui no AIDA, opa, não foca, deixa eu ver se vai focar. Aqui, ó. Em ferramentas eu tenho teste de estabilidade, tá? Que é aquele teste que eu estava antes. Notem que, lembra que estava vermelhinho aqui e agora ficou verdinho? Já não está mais em throttling, mas pode ser que a hora que eu start as temperaturas ele apareça throttling também, né? Então não quer dizer que está totalmente resolvido, mas já tivemos um sinal bom aqui, né? O throttling tá verdinho e as temperaturas aqui, ó, antes que tava tudo parado já em 60 graus com o notebook parado, agora estão em 50, 40. O que está me preocupando ainda é o fato do gráfico continuar fazendo zigue-zague. Isso significa que o processador está esquentando, esfriando, esquentando, esfriando, esquentando, esfriando. Isso não é bom. Aqui a gente busca um gráfico linear, né? Quanto mais linear, melhor. Geralmente ele, quando está esquentando, jogando alguma coisa, ele sobe. Quando vai fechar alguma tarefa pesada, ele desce. Mas aqui ele está fazendo isso num zigue-zague. Não deveria. Isso pode estar indicando um possível defeito de processador. Ou uma característica dessa máquina também. Porque eu nunca desmontei nenhuma dessa aqui, então eu não vou saber dizer quais são os parâmetros exatos corretos que tinha que ficar. Só eu tenho certeza que não pode passar de 90 graus e não pode dar throttling aqui embaixo, né, para estar perfeito. Então vamos iniciar o teste aqui da mesma forma que eu fiz antes. Iniciando o teste aqui. Vocês vão ver aqui indo a 100%. Opa, não cliquei. Cliquei errado. Vocês vão ver esse gráfico aqui indo a 100% e a temperatura subindo, o que é normal. O que não pode acontecer é dar throttling aqui embaixo
e nem bater acima dos 90 graus aqui, né? Vocês podem ver, o processador já está em 100% e a temperatura aqui está subindo. Esse teste aqui, quando o computador está com superaquecimento, basta 10 segundos do teste ativo aqui, que a temperatura já passa dos 90 graus. Então, por hora aqui, a limpeza resolveu, tá? Vamos ver se vai subir mais. Ó, tá uso 100%. Vocês lembram como estava o gráfico antes, né? Uso 100%. E o throttling continua lá em 0 e verdinho ali, ó. Deixa eu minimizar aqui. Ó. Sem throttling, no caso, né? Quando tá verdinho quer dizer que tá ok. Ali embaixo está travado em 0%. Ele não está cortando potência por aquecimento, porque ele não está aquecendo. O processador está trabalhando em 100%. Ele deu aquela pequena variadinha ali no meio ali. Não sei por que aconteceu aquilo ali. Mas pode significar alguma coisa ou não. De repente é só do gráfico mesmo. E as temperaturas aqui estão se mantendo na casa dos 80 ali. 70, 80. Ele foi um pouquinho mais alto lá até 85. Mas isso é normal, tá? Essa variação aqui é normal, principalmente porque os ventiladores eles têm 2 estágios, né? Então ele dá um pico lá em cima, daí ele liga o segundo estágio, ó, 85, vai ativar o segundo estágio, daí ele cai. Então é normal. O importante é não passar dos 90 graus e não dar o throttling aqui embaixo. Então já estamos aí, ó, com 2 minutos de teste e não apresentou throttling. Então a limpeza foi bem sucedida. Acredito que está resolvido o problema e num primeiro momento não temos um defeito de processador, tá? Desculpa aí que a minha câmera fica desfocando, mas faz parte, né? Agora é passar isso para o cliente, mostrar o resultado para ele. Vou postar esse vídeo, vou até mandar o link para o cliente. Vou recomendar a instalação do SSD, que essa máquina aqui ficaria muito boa mesmo com SSD. E serviço concluído. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.